Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos começar diretamente aqui no Papo Reto, senta o dedo no like aí. Vocês viram que eu entrei 2 vezes pela manhã, depois não entrei mais. É preferível a gente analisar tudo o que está acontecendo primeiro para depois trazer informação aqui direta para vocês, tá certo? Porque senão ia entrar mais vezes, ia sair mais coisas, o Ramage se pronunciou no final e a gente vai contar para vocês o que efetivamente está acontecendo. Por isso, senta o dedo no like, galera. A gente já está com bastante gente aqui, só que nós estamos com pouco like. Nós estamos com 850 pessoas on time e só temos 673 likes. Então a gente consegue agora 891 contra 676. Então você que está chegando agora, senta o dedo no like. Aliás, faça isso em todo canal de direita que você confia, que você vai lá e você confia na palavra que a pessoa está falando. Quando você não confiar na palavra, não só você não deixa no like, mas também não participa do canal, porque é melhor, né? Assim você não se estressa e fica melhor. Mas quando você confia no canal, já chega sentando o dedo no like, beleza? E aqui aqueles recados de sempre. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, né? Para que você receba todas as notificações. E também possa fazer parte aqui dos nossos grupos de WhatsApp. Aqui embaixo tem o canal do WhatsApp. E também tem 2 coisas importantes aqui. Eu escrevi um livro chamado Liberdade em Risco, um e-book. Isso em março de 2022. E o que vocês estão vendo agora está acontecendo, né? Praticamente 2 anos depois de que eu escrevi esse livro. E, ao mesmo tempo, quem ainda não participou do curso Inteligência Artificial Lucrativa, o faça. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, também está aí assinado a colocação do curso Inteligência Artificial Lucrativa. Recebi uma mensagem aqui. Não, está tudo certo. Vamos lá, vamos continuar tocando. Se vocês olharem aí a figurinha, a thumbnail que eu coloquei agora, vocês podem perceber que eu coloquei a figura de 2 palhaços, tá certo? Por que isso? Isso não é nenhuma ofensa, né? Ser bobo da corte ou ser palhaço é até um ofício importante, não quando você ocupa uma posição de liderança. E hoje foi incrível, né? Eu passei assim quase que o dia inteiro assistindo a Bobo News. Precisa de muito estômago para fazer isso, porque é muita desinformação, é muita mensagem errada, é muita falta de conhecimento técnico-jurídico por parte dos comentaristas da Globo. Então, ver aquele Merval Pereira, né, que o pessoal fala assim, e aí, Merval, comenta agora. Merval tá dizendo, quer dizer, é uma coisa absurda o que está acontecendo. Aí você olha o outro que está lá, fulano comenta, aí a pezinha que está... eu queria dizer para vocês que a família Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro... É uma coisa impressionante a qualidade técnica terrível que tem esses jornalistas da Bobo News. Não é à toa que está dando 0,10 de audiência, né? É uma vergonha. Imagina, eles precisam fazer muita coisa para o governo, porque com 0,10 de audiência não dá para vender propaganda. Não dá. Só ganhando propaganda do Correios, da Caixa Econômica, porque do contrário, meu amigo, não dá para ouvir aquela coisa. Mas a gente tem que ouvir para passar para vocês. 2 coisas que eu quero fazer uma comparação. Eles ficaram 5 anos gritando quem mandou matar a Marielle. Quando saiu a notícia, não sei se é porque o cara que foi aí noticiado na delação, né, é miliciano da Zona Oeste, onde uma certa emissora de televisão tem sede, mas eles ficaram quietos. Hoje, 6h30 da manhã, a Polícia Federal bate na Câmara e olha, deputado já não trabalha normalmente. Imagina só a Câmara em época de recesso, às 6 horas, 6h30 da manhã, quem é que está trabalhando lá dentro? Mas a repórter da Globo estava de plantão às 6h30 da manhã, junto com o seu cinegrafista, na porta do gabinete do Ramage, mostrando toda a movimentação, saindo com malote, uma coisa impressionante. A eficiência dos repórteres da Globo nessa hora é algo fantástico, é uma emissora especial. O Valdo Cruz é outro, tá certo? Então eles colocam lá cada imbecilóide para comentar e falar tanta besteira, que é uma coisa impressionante, e aquilo acaba se tornando a verdade. Eu quero usar a expressão jurídica aqui para vocês, que é a seguinte, a maiore ad minimus. O que significa isso em latim? Aquilo que vale para mais, vale para menos. Então, o que é maior, vale para o menor. Ora, se a Constituição, no seu artigo 53, da imunidade parlamentar,
Se o regimento interno da Casa e a Constituição prevêem que um deputado só pode ser preso em flagrante delito e com autorização dos seus pares, como é que um ministro do Supremo pode autorizar, dar uma ordem para fazer uma busca e apreensão sem autorização dos pares? Se precisa de autorização dos pares para prender o cara, imagina para fazer uma busca e apreensão. Isso a gente vai comentar com vocês com mais precisão a partir de agora, tá certo? O direito, ele tem uma lógica jurídica e a gente tem que entender a lógica jurídica. Um gabinete de um deputado federal, ele não tem única e exclusivamente mensagens privadas desse deputado federal. Ele tem troca de informações com outras pessoas, estratégias, relacionamento com outros líderes ou com o líder da casa, ou até mesmo com o próprio presidente da casa. É por isso que a Constituição Federal, que é uma Constituição progressista, resolveu assegurar a independência. Ou seja, ele não só é independente, mas é como ele é livre para falar o que ele bem entender, da maneira como ele bem entender. E é inviolável o mandato parlamentar. A partir do momento que você tem dois presidentes da casa, que são dois banana, como o Valdemar falou, Pachecozão é um frouxo de marca maior. E aí o Pacheco ficou ofendido. E nós vamos comentar para vocês nessa live aonde que está o X da questão. Eu já comentei para vocês aqui em várias ocasiões, né? Um dos processos que eu peguei mais emblemáticos da minha vida. Neste processo em específico que eu peguei, eu tinha colocado uma série de coisas irregulares logo na minha contestação. Foi um pedido de falência. Eu tinha colocado 10 elementos que eram todos irregulares. Na sentença de primeiro grau, o juiz indeferiu o meu pedido e decretou a falência da empresa. E pela antiga lei de falências, o meu prazo de recurso era muito pequeno, mas eu recorri para o tribunal. Coloquei lá os mesmos 10 artigos. Com um detalhe, o juiz de primeira instância, dos 10 coisas que eu falei, ele falou de 9, uma ele não falou. Aí eu entrei com os embargos de declaração, porque ele tinha omitido uma coisa. Aí ele negou os embargos e continuou não falando. Recorri para o tribunal, coloquei lá os 10 elementos. O tribunal falou de 9. Aquele mesmo elemento que o juiz se calou, o tribunal também não colocou, se calou também. Entrei com embargo de declaração. Aí quiseram me aplicar até uma litigância de má-fé, dizendo que eu estava litigando de má-fé. Porque é assim que eles fazem, eles tentam intimidar o advogado, etc. E o advogado ele tem que saber o que ele está fazendo, da maneira correta, como ele está fazendo. Muito bem. Eu fui para o STJ. Eu resolvi abandonar os 9 argumentos que eles falaram e rejeitaram. E resolvi falar só aquele argumento que nenhum deles falou. Qual foi a estratégia que eu utilizei nessa ocasião? Eu falei assim, se eu falar só esse elemento, eles não têm como deixar de falar. Eles vão ter que se pronunciar. Se eu falar dos outros elementos, eles vão novamente falar dos 9 e vão se negar. Naquela ocasião ainda tinha ministro do STJ que a gente poderia tirar o chapéu. Hoje está meio difícil. Quem pegou a relatoria do caso foi o ministro Rui Rosado de Aguiar. Eu ganhei por unanimidade no STJ e reformei a decisão. Por que eu estou contando este caso em específico para vocês? Porque vocês perceberam que eles estão falando de tudo, mas esquecem do principal. Alexandre de Moraes, segundo todas as reportagens, teria sido investigado pela ABIN de Ramage, ele e Gilmar Mendes. Só que Alexandre de Moraes, ele é o juiz da causa. Ele está impedido de falar isso. Aí eu me deparo com a Globo News falando que o Ramage ele é titular da CAI, Comissão de Assuntos de Investigação, investigativos, aonde o Marcos Duval também fazia parte. Aí qual que é o argumento que a Globo News trouxe? Tem que se afastar imediatamente o Ramage porque ele está sendo parte de uma investigação e ele estando dentro da CAI, ele pode ter informações e ele seria uma pessoa suspeita lá dentro, porque eles não sabem utilizar a expressão impedido. Por que não falaram a mesma coisa do Alexandre de Moraes? O que eles não souberam dizer é que quando você é parte no processo, você é vítima num processo, e é o caso do Ramage, você não pode ser julgador. Como é que o Ramage vai julgar na CAI? E aí ele tem que ser afastado mesmo na comissão. Como é que ele vai julgar um processo do qual ele faz parte? Como é que ele vai analisar um processo do qual ele faz parte? Mas se essa argumentação vale para afastar o Ramage,
Por que o ministro Alexandre de Moraes insiste em não se declarar impedido? E mais, por que ninguém até agora teve peito para entrar com uma exceção de impedimento e jogar logo isso na cara de todo mundo? Porque isso deveria ter sido feito pelo presidente do Congresso Nacional, que, como o Valdemar da Costa Neto falou, é frouxo, não vai fazer nunca. Ou pelo presidente da Câmara, que eu já disse, cansei de falar, é um covarde, é um alagoano covarde. Isso é uma tristeza para mim, porque minha avó materna veio do Alagoas. E saber que no Alagoas tem gente tão covarde desse tipo é lamentável. Mas não fica só aí. As irregularidades elas não estão só aí. Supostamente, os deputados eles têm imunidade parlamentar sobre seus atos, ou eles podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de foro privilegiado, pelaquilo que eles fizeram no seu mandato. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso o Ramagem era deputado federal quando ele era diretor da ABIN? Eu gostaria muito que vocês exercitassem esse raciocínio jurídico. Ele era deputado federal quando ele era diretor da ABIN? Não. Então por que o processo está na mão do Alexandre de Moraes? Alguém pode me informar? Por que o Alexandre de Moraes está julgando algo ou dando ordem em algo de um deputado federal que não cometeu o ato durante o seu mandato? Porque o devido processo legal seria suspender as investigações até que ele deixasse de ser deputado federal para se averiguar. E com isso estavam suspensos todos os prazos de investigação, porque quem deve julgar isso é a Justiça Federal do Distrito Federal. Há uma questão de competência. E foi com base na competência que eles anularam todas as decisões do juiz Sérgio Moro, né, para chegar a colocar um cachaceiro lá na presidência da República. Cachaceiro hoje que teve em São Paulo, na data do aniversário de São Paulo. Alguém viu aí a chegada dele no aeroporto? Foi comer sanduíche de mortadela no Mercadão. Nada mais típico do que isso. E depois se refugiou lá na USP, no lugar onde tem a maior concentração de ursinhos da Coca-Cola e jumentos aqui em São Paulo. Alguém viu o povo na rua aplaudindo? Nossa, que lindo, chegou o cara das picanhas. Ninguém viu nada. Vocês não vão ver isso. E a questão toda é a seguinte, eles precisam chegar no Bolsonaro. Teve essa investigação em outubro. E agora eu vou lembrar para vocês do caso Jordi. Nós trouxemos aqui em live para vocês que a Polícia Federal, esta mesma Polícia Federal, usou uma foto adulterada, não sei por quem, mas ela usou uma foto adulterada para pedir a busca e apreensão no gabinete do líder da oposição. Essa mesma Polícia Federal, esse mesmo delegado superintendente da Polícia Federal, que é comandada pelo ministro Flávio Dino, se utilizou de uma foto falsa, porque a falsidade não está na foto em si, ela foi adulterada, portanto é falsidade documental. Houve uma alteração do documento. Eu não vi a Globo dedicar um dia inteiro para falar do Brasão, dizer quem foi que matou a Marielle, nada, sumiram. E aí a desculpa é que eles têm que aguardar as decisões oficiais. Agora, eles da Globo deram credibilidade à mesma Polícia Federal que utilizou uma prova falsa para pedir uma busca e apreensão. Então essa mesma Polícia Federal que pediu a busca e apreensão, mas ele não pediu só a busca e apreensão do Ramagem. Eles pediram o afastamento do Ramagem, que foi eleito pelo voto popular. Olha só, será que a Polícia Federal não conhece o artigo 53 da Constituição Federal? E por incrível que pareça, o Alexandre de Moraes falou assim, opa, aí é demais até para mim, eu não tenho condições de fazer isso. E não determinou o afastamento, mas disse que se mudasse, se chegasse alguma coisa, ele poderia determinar o afastamento, desde quando ele tem competência para isso. Ele não tem competência para isso, só quem tem competência é a própria Câmara. Ele poderia pedir à Câmara o afastamento, mas não determinar o afastamento. E basta vocês lembrarem que o Renan Calheiros se negou a cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Qualquer um pode pesquisar aí. Quando ele era presidente do Senado. Eu posso não gostar do Renan Calheiros, mas eu não tenho como dizer que o Renan Calheiros foi frouxo. Não, eu não tenho. Já o Pachecozão está corretíssimo, o Valdemar da Costa Neto. Ele está para lá de preciso quando fala isso. E aí o que aconteceu? A Globo foi atacar o Valdemar. Porque o que eu quero que vocês entendam, que tudo o que eles querem é ganhar por WO. A Gleisi e o PT já declararam que o PL vai ter que mudar uma estratégia, mudar o candidato. E eu vou explicar para vocês o que a Rede Bobo de televisão está tentando colocar. Olha, isso daí é coisa da oposição.
Afinal de contas, ele já era pré-candidato, já tinha anunciado a candidatura antes da operação. Essa história de que estão batendo nele por causa disso também é mentira, porque já tinha feito em outubro, antes de ele ser pré-candidato, já estava se investigando. Mentira. Em outubro ninguém pediu busca e apreensão. Por quê? Se eles já tinham essa informação toda, por que não pediram em outubro? Isso é mentira. E mentira e das grossas da Globo. Então, a Globo, ela faz um desserviço, porque ela não passa informação jurídica para as pessoas. E aí eles começaram a bater no Valdemar, começaram a... Porque o Valdemar, ele lançou o vice do Lula. O Valdemar é o cara que quer ir pra lá, quer vir pra cá, quer fazer não sei o quê. Ele tá fazendo bolsonarismo agora. E qual foi o que o Pacheco falou? O Valdemar só quer o fundo eleitoral. Eu já tinha trazido para vocês em live que eles estão inconformados com o fundo eleitoral do PL. Eu já tinha trazido para vocês que lá em dezembro, falei, vocês esperem, porque eles vão transformar tudo isso daqui num grande caos, porque eles precisam fazer uma narrativa. E por coincidência ou não, ontem à noite, nesse mesmo horário, eu estava em live para vocês, mostrando qual que era a solução em relação ao Senado. Aí eu me deparo com a tal da Joyce Hasselmann ressuscitar o cadáver da Pepa. A Pepa hoje estava no UOL, deram espaço para ela. Porque eu fui a primeira a falar em 2019, porque o Bebiano falou, porque eu não tinha contato com a família Bolsonaro. Isso é mentira. Ela fez uma campanha inteira querendo dizer que ela era mais íntima do Bolsonaro do que a própria Michelle. Eu participei da campanha de 2018. Ela subiu em cavalo, na arena em Barretos. Segura, peão. Hoje tem Joyce Hasselmann, tem Jair Bolsonaro em Barretos e tem esse timinho aqui. Aí, ó, tem um general comigo, gente. Ai, ai. Bom dia a todos. Olha como eu sou besta, que eu ando com o general do meu lado, menino. Passeou. Bolsonaro ia no banheiro fazer xixi, era capaz até ela estar lá segurando para ver se fazia 3 pinguinhos. Quem não se lembra do vídeo da Joyce, ela com as mãos na parede, sendo apalpada por policiais federais? E aí ressuscitaram. Pegaram lá o pernil, a costelinha, trouxeram tudo de volta. Agora mais magrinho, por isso que é só o cadáver da Pepa. Ressuscitaram o fantasma. Aí agora ela quer dizer que não, ela não era próxima da família, ela era assim. Eu só conheci o Ramagem de longe. Era isso que ela falava quando ela estava lá, como líder do governo? Até agora ela não conseguiu descobrir quem foi que encheu a mão na cara dela. E ela sabia que estava sendo monitorada pela ABIN. Então a ABIN deve saber quem foi que entrou no apartamento dela para encher a mão e deixar ela roxa. Porque o marido estava dormindo na sala ao lado. Ela estava sendo monitorada pela ABIN. Contou a história de que aonde ela andava, os seguranças brincavam, que aonde ela andava tinha alguém da ABIN seguindo ela. Devia estar dormindo alguém também na cama do lado, na hora que encheram a mão na cara dela. Mas até hoje esqueceram desse fato. Aí ressuscitam esse cadáver para falar um monte de besteira lá, que eu sei que é besteira. Porque uma coisa, gente, ninguém tira de vocês. Ninguém vai tirar de vocês. Só vocês presenciaram tudo aquilo que vocês viveram nas suas vidas. Podem fazer uma devassa, tirar seu dinheiro, bloquear sua conta bancária, te perseguir, te prender. Mas aquilo que você vivenciou, as dores que você teve, os prazeres que você teve, as alegrias que você teve, ninguém tira. Não tem como apagar. Isso só você sabe. Não adianta ninguém vir contar historinha lorota. E eu já disse para vocês, aliás, eu comprovei hoje num dos grupos de WhatsApp de uma matéria citando o meu nome. Está lá a matéria, está lá, não tem como apagar. Estadão, Veja, todos eles falaram. E eu vi essa história em 2019, eu vivi essa história. Eu vivi na pele essa história. Eu estava lá, meu nome está lá no jornal. Ninguém me contou. Eu convivia com todos eles, conheço todos eles. Sei mais do que muita gente possa imaginar. E isso ninguém tira de mim. E eu estou dizendo isso para vocês porque está claro e evidente para mim que essa é uma tentativa desesperada de quem sabe que já foi para o barco. E esse barco já afundou. Eles já sabem o que vai acontecer. Esta briga do Pacheco com o Valdemar, essa resposta do Pachecouzão para o Valdemar, é porque eles não têm candidato em Belo Horizonte. É uma vergonha o presidente do Senado não ter um candidato na capital do estado dele. Ele não tem candidato. E se ele sair ao Senado, ele sabe que ele perde. Porque ele vai perder. Aí a tal da Pepa, ou o que sobrou dela, sai com a história que o jornalista pergunta: vocês acham que o Bolsonaro pode tirar o Ramagem no Rio de Janeiro e lançar um dos filhos dele, ou o Flávio ou o Carlos? Você acha que pode fazer a mesma coisa em São Paulo? Não declarar apoio ao Nunes para lançar um candidato deles, porque eles estão tudo assanhados. E o desespero deles hoje é destruir aquilo que já está solidificado. Hoje, o evento na USP, o Tarcísio nem o Nunes compareceram. Aniversário da Universidade de São Paulo, não compareceu nem o prefeito da cidade de São Paulo, muito menos o governador do estado. Quem estava lá é alguém que nunca chegou numa universidade, a não ser para fazer piquete.
Olha só que ironia do destino. Então, eu estou detalhando para vocês que o objetivo aqui é desestabilizar politicamente. Estou dizendo para vocês que esta busca e apreensão foi totalmente ilegal. E não estou falando como leigo. Por que acontece? Qual que é a ligação deles? Ah, o cara não sabe nem o que fala. Ele está falando, não estou falando como leigo, não. Estou falando aqui como profissional de direito. Eu apresento para vocês a argumentação. Isso é um princípio jurídico. Quem pode mais, pode menos. Só quem pode mandar prender é a Câmara. Então, como que pode o Supremo Tribunal Federal entrar lá para fazer busca e apreensão? Há uma conivência terrível. Agora eu vou contar para vocês a maior mentira que a Bobo News desse hoje. Porque para tudo eles utilizam o seguinte, olha só que legal. Eu vou dizer para vocês agora, já na condição de jornalista, como é que funciona. Eu vou dizer para vocês como jornalista como funciona. Eu dei entrevista, tá aí, só colocar Kleber Teixeira, para vários jornalistas na época, quando eu estava coordenando, tá lá, coordenador do PSL, etc. Eu vou colocar aqui para vocês como é que funciona. Alô? Oi, Kleber, sou eu mesmo. Ah, você quer uma reportagem? Tá bom, ó, eu vou falar para você em off. O que significa isso? Não coloca meu nome. Não, tá bom, não vou colocar o seu nome. Ou eu vou falar para você em on. O que significa on? Pode colocar meu nome, eu atesto embaixo que eu estou falando. Vocês podem ver que na reportagem está lá o meu nome. Por quê? Porque eu estava testando o que eu estava falando. Agora é muito fácil para um jornalista chegar lá, que nem a Daniela Lima, que estava incomodadíssima, por isso que eu falei que era Pepa 2, eu acho que substituiu, estava assim o tempo todo, ela ficava assim, o tempo todo, tentando tirar a blusa apertadinha. Mas isso é só um detalhe que eu percebi assim de questão de audiovisual, que não pega bem, mas é um detalhe. Ela chega... Urgente, urgente! Fontes agora me disseram, fontes acabaram de me informar. Que fonte? Por que não cita a fonte? Porque a fonte é sempre sigilosa. Concorda que quando um jornalista fala isso, ele pode estar mentindo? E aí ele utiliza o seguinte... Olha, é reservado para mim o sigilo da fonte, que é fonte jornalística. Eu tenho sigilo, eu não posso falar. Aí você vai ver a decisão do ministro Alexandre de Moraes. 31 páginas de decisão do ministro Alexandre de Moraes. Um dos trechos que eu peguei, a fonte estava lá. Segundo o The Intercept. Ué, o The Intercept não serviu, segundo os petistas, porque foi o The Intercept que vazou a questão do Domingos Brazão. Mas aí o The Intercept não serviu, tem que aguardar para ver a questão oficial da Polícia Federal. Mas para embasar uma busca e apreensão de um congressista, aí o The Intercept serve. A mesma Polícia Federal que apresentou uma prova com um documento falso, é a mesma Polícia Federal que pediu o afastamento do Ramage. Mas não para aí. Eles querem o afastamento dos atuais diretores da ABIN. Estão tentando vincular os atuais diretores da ABIN, dizendo que eles passavam informações sigilosas para o Ramage. Mas quem nomeou esses diretores não foram os governistas atuais? Agora resolveram falar que ele é ligado ao Anderson Torres, o número 2 da ABIN, sei lá. E começou a briga. Que briga é essa? Eu vou dizer... O Lula quer aparelhar a ABIN. E aí a melhor alternativa que tem é eu jogar a M no ventilador. Esse congressista, o Ramage, pré-candidato a prefeito do Rio, já teve a imagem dele, assim como a do Jordi, exposta o dia inteiro na Rede Globo. Qual foi o direito de defesa que ele teve? A narrativa já foi montada, o assassinato de reputações já foi montado, só que deu um tiro no próprio pé. Se alguém não conhecia Alexandre Ramage no Rio de Janeiro, hoje conhece. Hoje todo mundo sabe quem é o Ramage. Todo mundo sabe. E qual seria o objetivo deles quererem que o Bolsonaro coloque os seus filhos para disputar a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura do Rio de Janeiro? Será que é porque aquela estratégia que eu cantei a bola para vocês de que poderíamos ter 4 Bolsonaros no Senado está deixando eles em pânico? Será que é por conta disso? E a gente vem explicando para vocês detalhadamente todo santo dia isso aqui. Todo santo dia. E eu não explico só aqui não. Eu entro nos grupos de WhatsApp, me prontifico, pode ser que eu esteja errado, mas eu não lembro de nenhum youtuber que faz isso, que responde mensagens no privado para todo mundo, que pode, que consegue, que entra nos grupos de WhatsApp e fala, que explica, que vem aqui e conta a história 3, 4, 5 vezes, ou que vivenciou tudo isso que eu estou falando para vocês na prática. Foi a mesma estratégia que destruiu o PSL, a mesma. E eu fui o único aqui que veio a público dizer, moçada, não joga gasolina na fogueira, isso é estratégia. Depois, quando perceberam, aí começaram a amenizar o fato. A estratégia é a mesma, tentar destruir o partido, tentar criar animosidade, tentar destruir reputações. E quem eu vi hoje dando entrevista na Globo? Flávio Dino, que está de saída do Ministério da Justiça. E ele precisava fazer os holofotes dele daquilo que ele já tinha arrumado. E com isso, nem a Globo, nem ninguém hoje
falou mais do caso Marielle Franco. Ninguém mais quer saber quem mandou matar Marielle. O que prova que Marielle, para eles, era única e exclusivamente uma fonte de uma notícia para tentar ganhar popularidade em cima, tanto a Rede Globo quanto a esquerda. Agora eu ouvi o pessoal falando. Não, porque vão em cima do general Heleno, etc. É óbvio que vão, é óbvio. E cadê a prisão do Bolsonaro, que todo mundo falou que ia sair a prisão do Bolsonaro, vai sair? Eles não têm elementos. Se eles tivessem elementos, não determinariam essa busca e apreensão absurda. Eles não têm elementos. Porque foram encontrados 2 computadores, um deles da BIM e um celular da BIM de posse do Alexandre Ramagem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou até vasculhar para depois mostrar. Eu tenho de posse aqui, junto comigo, sem eu querer na realidade, eu tinha extraviado o crachá da Câmara. Está aqui de posse comigo. O próprio Alexandre Frota, de quem eu fui chefe de gabinete, depois se voltou junto com a Joyce Hasselmann contra o presidente. Eu saí do gabinete, fui exonerado, pedi exoneração. Eu pedi para sair. Eu me deparo esse outro dia mexendo aqui, que eu estou com um monte de caixa aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui são caixas que ainda estão aqui, ó, que ainda tem que mexer aqui. Ainda tem um quarto inteiro de caixa para eu mexer, que não dou conta de mexer, é muita coisa. Aí eu pego numa dessas caixas e acho um crachá da época que o Alexandre Frota tinha entrado na Câmara, lá que ele ainda não era deputado, e achei um crachá meu antigo da Câmara de quando eu era funcionário. Se fizeram uma busca e apreensão aqui, vão dizer que eu tenho informações especiais porque eu ainda estou com um crachá da Câmara antigo, que não tem mais validade, que não passa mais lá? O que isso prova? E aí fazem um estardalhaço danado em relação... O cara foi diretor da BIM. Porque tinha 6 celulares. Eu devo ter mais ou menos uns 3 aqui, que eu não uso mais, que ficou inutilizado. Um deles eu lembro que era um iPhone 7, os outros não sei mais nem quais eram. Eles fizeram uma busca e apreensão aqui na minha casa. Encontraram 5 celulares. Agora, esses celulares do deputado, assim como no caso do Jordi, têm relações diretas com o presidente do partido, lideranças de Câmara e Senado, discussões daquilo que o cara tratou na comissão. E aí, como é que fica? Tudo isso é inerente ao trabalho dele e não tem nada a ver com a investigação que estão querendo fazer. E é justamente por isso que a Constituição prevê que não pode invadir o gabinete do deputado, assim como não pode entrar no escritório de um advogado. É inviolável o exercício da minha profissão. No caso Adélio, vocês estão lembrados que a OAB foi lá defender porque queriam vasculhar a vida do advogado? Não pode. O advogado tem o direito, ele é inviolável. Mas o deputado federal também é e agora não vale. A regra agora não vale. Tudo isso que eu estou passando para vocês, meus amigos, ninguém me contou, não. Eu vi. E é muito diferente de alguém vir e contar uma coisa para você e a outra é você viver aquilo. Todos vocês têm casos privados que só vocês sabem. Briga com o marido, briga com a mulher, tristeza pela perda de um parente ou de um ente querido, ou coisas que aconteceu, brigas no trabalho, ou divergências no trabalho, que por mais que eu venha e fale assim, olha só, o fulano aconteceu tal coisa. Mas como é que você sabe disso? Não, um cara do trabalho disse, mas você estava lá no trabalho, você vivenciou. Parem e pensem sobre isso. Eu estou alertando a vocês há um bom tempo que eles vêm querendo colocar briga, colocar rixa, destruir o partido, que é o único partido que abrigou a direita. E agora estão tentando destruir as candidaturas de direita. Mas aconteceu com o Ramagem aquilo que eu chamo a partir de agora de efeito Trump. Eu fiquei aqui a madrugada dando para vocês o resultado, falando para vocês o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E teve gente dos Estados Unidos que me ligou, um rapaz dos Estados Unidos. Falou assim, não, você está errado, a Nikki Haley aqui agora reduziu para 10 pontos. Isso uma semana antes. Você vai me desculpar, Kleber, mas você não está falando a verdade sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Não. Muitas vezes a gente não consegue encarar de frente o que está acontecendo porque as informações que chegam nos nossos ouvidos não são aquelas que pessoas do lado de fora estão ouvindo. A gente tem que saber dosar a diferença. E o que está acontecendo com o Ramagem é o mesmo efeito que está acontecendo com o Trump. Existiam trackings de pesquisa e eu trouxe essa informação aqui. Quando eu falei para vocês que o Ramagem já estava atrapalhando o sono do Eduardo Paes. Falei isso tem umas 2 semanas. Estão lembrados aqui? Eu falei, gente, quando eu falei de todos os estados, todas as cidades, eu falei, vou falar hoje do Rio de Janeiro. O Ramagem já está atrapalhando o Eduardo Paes. Eu tive acesso aos trackings de pesquisa. Eu não falei de trouxa. Aí, agora, eles atacam o Ramagem. Aí o que o tal do Otávio Guedes? O Otávio Guedes ele faz assim. Eu estou vendo aqui o Ramagem, ele é pré-candidato, mas ele nem está ameaçando pelas pesquisas.
Vê se ele tem coragem de mostrar os trackings de pesquisa para vocês. Eles fazem os trackings toda semana. Quando chega as pesquisas, eles já estão sabendo o que vai acontecer na pesquisa. E os trackings são pesquisas que os próprios partidos promovem. Vocês acham que o PL, com todo o fundo que tem hoje, não promove o tracking de pesquisa? Ele vai lançar o Ramage e não vai fazer o acompanhamento. Vai jogar lá no escuro. E eu devo ser vidente, profeta, qualquer coisa que o valha. Porque 2 semanas antes eu canto a bola para vocês. Aí hoje estava lá. Eu estou vendo aqui e nem ameaço o Eduardo Paes nas pesquisas. Se não ameaça, então por que a Narizinho veio desesperada dizendo que o PL vai ter que mudar a estratégia dele no Rio de Janeiro? Por quê? Eles sabem que eles estão mentindo. E eles mentem descaradamente para vocês todo santo dia. E a gente traz essa informação todo santo dia para vocês. Eu não entro em uma live por dia aqui. Eu não tenho horário para entrar em live. Eu aviso nos grupos de WhatsApp, vou entrar em live. 10 minutos depois eu abro a live. É assim que eu funciono. Porque eu não sei a hora que eu vou receber a notícia. Eu não vou ficar aqui para vocês para ficar lendo notícia para vocês. Ficar gastando tempo aqui, vou ficar lendo notícia. Eu entrei nessa live aqui, gente, tem exatamente 42 minutos e 30 segundos. Vocês não me viram aqui ficando no embromation. Não enrolei vocês em momento algum. Contei a história toda como está acontecendo e o que está acontecendo é exatamente aquilo que eu já vivi. Eu já vi esse filme. A diferença é que o Valdemar não é trouxa. E qual foi o ataque que o Rodrigo Pacheco quis desferir hoje? Que o Valdemar estava de olho somente no fundo. E que nos bastidores o Valdemar não fala nada. O Valdemar é presidente de partido, ô Pachecozão. Que eu saiba, o Valdemar não é deputado federal. Porque ele tem que organizar a oposição para resolver o problema. O Valdemar não é líder da oposição, Pachecozão. O Valdemar é presidente do PL. Ele tem que tomar conta do partido, não da casa. E você sabe disso. Mas o seu ataque, eu sei qual foi o endereço. O desespero de vocês é querer desestabilizar a direita. E eu já disse hoje, pode me acusar de ser sarcástico, pode querer falar que... porque você tem o ego inflado. Quem tem o ego inflado, amigo, não fala para vocês no particular como eu converso com um monte de vocês aqui. Eu já vi muita gente de ego inflado. Eu não me recuso a atender absolutamente ninguém. Não tenho ego inflado. Mas ninguém vai deixar ou me calar para falar a verdade. Quer acreditar em Saci, quer acreditar em Papai Noel, o problema é teu. Vocês podem querer acreditar no que vocês quiserem. É um direito de vocês. É um direito de vocês. Mas não queira vir me calar dizendo que sabe o que eu vivi. Não queira vir me calar para dizer que sabe o que eu passei. Se você não estava lá ou não passou lá. Porque isso tem um nome. Chama-se hipocrisia. E com hipócritas eu não convivo. Meus amigos, confiem, nós estamos no caminho certo. Quando o sistema entra nesse tipo de ação de desespero e passa por cima, é porque eles sabem o que está vindo. Eles sabem o que está vindo. O Pacheco deu a resposta porque ele sabe que ele está com os dias contados. O ano de 2024 chegou e eu falei que ele ia chegar. Quando chegar dezembro desse ano, todos os dois que estão aqui nessa foto vestidos de palhaço vão deixar a Câmara Federal, a presidência da Câmara Federal, e vão se tornar pobres mortais. Quem aqui não se lembra do Super Rodrigo Maia, que hoje foi outro fantasma, outro cadáver ressuscitado? O cara era o todo-poderoso presidente da Câmara, com as pautas bombas. Não conseguiu sequer se eleger no Rio de Janeiro. E aí hoje foram dar um pouquinho de publicidade e ressuscitaram mais um cadáver além da pipa. O poder deles tem prazo. E quem dá esse poder somos nós, o povo brasileiro. Essas eleições de 24 são fundamentais para 26. Não caiam em falsas narrativas. Não caiam. Podem querer vir bater em mim, querer falar o caramba 4, querer me confrontar. Não caiam em falsas narrativas. Nós estamos no caminho certo. E é como eu disse, todos estão calados em relação ao impedimento que eles chamam de suspeição do Alexandre de Moraes. Ele não pode atuar nesses inquéritos. Isso é ilegal. E o novo Senado Federal, se Deus quiser, com 4 nomes Bolsonaros lá dentro, e se não forem 4 nomes Bolsonaros, vão ser 4 indicados pelo Bolsonaro. Eles sabem disso. É a live da Hidra de Lerna que eu fiz há mais de ano. Eles sabem disso. E essa é a luta deles hoje. Porque se eles destroem e implodem o PL, o trabalho fica mais fácil. Qual vai ser o partido que nós vamos ter? Se lembra do PSL? Qual era o partido que nós tínhamos em 2020 nas disputas para prefeitura e para vereador? Bolsonaro não tinha partido. E com isso, nós ficamos pulverizados. E uma coisa que ninguém fala para vocês é que nos próximos 4 anos, até 2028, esses prefeitos
Não digo, porque os prefeitos podem mudar, mas esses vereadores que vão ser eleitos, eles têm a tal da fidelidade partidária, eles não podem mudar de partido. Não podem. E aí eles destroem a base. Em 2019 eles conseguiram isso. Destruíram a nossa base, nós não tivemos base em 2020. E eles estão tentando repetir a dose. Só vou contar uma coisa, tem trouxa que está caindo. Mas eu não caio não. Aí eu vou cantar aquela música, sei lá, aquele funkzinho horrível lá. Elas estão descontroladas. Agora chegou a hora do povo brasileiro. Eu quero ver se Rodrigo Pacheco volta ao Senado. Ou vai ganhar o governo, ou vai voltar para o seu escritório de advocacia, para a sua real insignificância, que é para onde ele deve voltar na realidade. Eu tenho certeza que o povo de Minas vai dar a resposta que ele merece. Assim como eu tenho certeza que o povo do Brasil inteiro vai dar a resposta que merece. Somente para alertar vocês de outra coisa. Hoje teve um evento com a tal da Tabata Amaral e o tal do Dapena aqui. Dapena disse que ele quer vir ao Senado em 2026. Já estão querendo lançar o Malkmin, o Dapena e querem tirar o Eduardo para ele disputar a prefeitura de São Paulo. Estão achando que o Bolsonaro é trouxa. Só o recado. A Tabata é financiada pelo Lehman. E hoje já fez aceno para o Tarcísio. Eu não tenho nada contra o Tarcísio. Eu até gosto do governador do estado de São Paulo. É engraçado como o mundo gira, né? Gente, muito obrigado aqui por todos vocês que estiveram na live. Não se esqueçam, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Não desviem o foco. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.